Há muito tempo atrás, as toninhas do Império Tonhuriliense, junto com os pinguins do Império da Antártida, dominavam nosso mundo. Eles tinham matado quase todas as nações. Apenas algumas conseguiram sobreviver no subsolo. Lá, eles trabalharam incansavelmente para criar uma máquina que pudesse voltar no tempo e salvar toda a humanidade. A Guerra Universal. Depois de tentarem voltar para o passado, os países acidentalmente viajam para uma outra dimensão. Lá, eles encontram criaturas peculiares, que lembram territórios com olhos. As Baus tentam contato, mas os territórios ficam assustados. Isso deixa o Reino Unido puto, então ele vai atrás de alguém em busca de resposta. Então o Reino Unido e a França vão para a Europa e se encontram com o Reino Unido e a França. Lá, eles descobrem que estão em uma outra realidade. Voltando para a América do Sul, os territórios começaram a estranhar essa voz que está narrando. Peraí, o quê? Não, eu não sou Deus e não acho que era para você estar me escutando. Enfim, Brasil Território e Brasil Bal começam a se desentender, porque não chegaram a um acordo de quem se parecia com quem. Então, o território ataca a Bal, iniciando assim a Guerra Universal. Como o Brasil declarou guerra ao Brasil, as outras Bals se juntam à guerra. O Reino Unido invade o sul do Reino Unido, a França invade a França e facilmente consegue adentrar o território francês. Porém, o território da Itália manda uma ajudinha. O Japão Território acaba engolindo o Japão Bal, porque o Japão não gostava de furries, e a mesma coisa acontece com a Austrália. A Suíça compra pipoca e divide com a outra Suíça. A Polônia tem uma discussão amigável com a outra Polônia, pois eles estranharam a diferença da bandeira. Quando os Estados Unidos Bal e os Estados Unidos se conhecem, eles percebem que são os melhores aliados que eles poderiam ter. Sendo assim, eles juntam forças e começam a atacar o México. Com isso, o México Bal decide se juntar ao México Território. Porém, eles são facilmente derrotados. Na Europa, os reforços italianos ajudaram muito. Porém, depois de uma conversa com a Itália Bal, o território da Itália resolve mudar de lado, declarando guerra à França. E depois de alguns dias, a França acaba se rendendo com a chegada dos italianos e franceses em Paris. Porém, a Itália Bal estava fazendo um acordo secreto com a Alemanha. E depois da rendição da França, ela muda de lado, declarando guerra às Bals. E com a ajuda da Alemanha, a Itália Bal expulsa o território italiano da França e faz a França Bal se render. Com isso, esses países viram fantoches. A Itália Bal também tenta invadir a Polônia, porém acaba perdendo feio. Então a Alemanha dá uma ajudinha. Com a invasão alemã da Polônia, a Rússia declara guerra à Alemanha. Daí eles pedem autorização dos poloneses e dos bielorrussos para passar em seus territórios. A Bielorrússia fala dobra. A Polônia fala nie e acaba sendo conquistada por ambos os lados. A Polônia Bal tenta salvar a Polônia Território em um ataque surpresa, porém a Rússia Bal aparece e salva a Rússia. Os dois acabam se dando bem e resolvem recriar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e começam a invadir alguns países vizinhos. A Coreia do Norte vê isso como uma oportunidade e lança um ataque contra a Coreia do Sul. Porém, a Coreia do Sul, junto com o Japão, fazem um contra-ataque e dominam a Coreia do Norte de uma vez por todas. Os Estados Unidos estavam fazendo um novo destino manifesto na América do Norte, dominando o sul do Canadá, México e todo o Caribe. Na América do Sul, a guerra entre o Brasil e o Brasil fica indecisa. O território pede ajuda para a Argentina, porém ela resolve não entrar na guerra. Com toda a expansão americana na América do Norte e a criação da União Soviética 2.0, os países do mundo viram que vai dar merda. Com isso, eles perceberam que estavam brigando por motivo nenhum e resolvem unir forças para acabar com os Estados Unidos e a União Soviética. Na Europa, a Alemanha, com a ajuda das Itálias, lança um ataque contra a União Soviética. E de início, eles até que se dão bem. Porém, o inverno russo chegou e eles foram obrigados a recuar. Os Reinos Unidos, junto com os países da América do Sul e alguns países asiáticos, lançam um ataque contra os dois Estados Unidos. Além disso, vários mexicanos começaram a se rebelar. Enquanto todo mundo estava se matando, algo terrível acontece. As Soninhas e os Pinguins acabam descobrindo o portal e resolvem atacar essa dimensão, trazendo com eles um inverno que nem os russos aguentam. Eles começam conquistando rapidamente a África, Oriente Médio e partes da Europa. Com isso, os países percebem que a ameaça é realmente ameaçadora e resolvem se unir para combater esse terrível mal.
Juntos, os países conseguem empurrar os pinguins no Oriente Médio e nos Balcãs, além de lançar uma invasão no deserto do Saara, que ainda é a parte mais quente. Porém, as toninhas e os pinguins eram muito fortes. Mas os aliados perceberam uma coisa: os Brasis foram mandados para invadir aqui na floresta do Congo, e eles foram muito bem sucedidos. Aparentemente, a grande fraqueza das toninhas eram os brasileiros. Então eles mandaram mais e mais. E com a ajuda dos outros países, eles acabaram chegando no portal e conseguiram um acordo com as toninhas. Nesse acordo, eles poderiam ficar com o mundo das Baus, mas eles deveriam se retirar deste mundo e devolver a máquina do tempo. E eles aceitaram, porém secretamente eles conseguiram pegar alguns papéis do projeto. Enfim, depois de alguns dias, com a ajuda dos peruanos, eles acabaram consertando a máquina. E não só isso, eles conseguiram fazer a máquina voltar no tempo, que era o objetivo principal. Sendo assim, as Baus conseguiram voltar para o seu mundo. Lá, eles conseguiram deter as toninhas antes que elas conseguissem dominar a Rússia e usar suas bombas no Brasil. Eles também conseguiram desmilitarizar os pinguins. E assim, os mundos viveram em paz. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelos 300 mil inscritos. Na verdade,